pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do terceiro bimestre, portanto, vamos iniciar o capítulo 5, ok? Neste capítulo, nós iniciamos com um texto da página 311, que diz o seguinte: além das diferenças entre os órgãos genitais de meninas e meninos, a maioria das sociedades diferencia também, em maior ou menor grau, brincadeiras, roupas, comportamentos e etc., como sendo de menina ou de menino. A questão do gênero envolve muito mais que somente o órgão genital com que a pessoa nasce. Apesar de ser muito difundida a ideia de que o cérebro feminino e masculino apresentam habilidades diferentes, elas teriam maior influência verbal e facilidade de interpretar emoções alheias, e eles se destacariam em atividades que envolvem lógica e orientação geoespacial. É preciso lembrar que a variação dentro de cada gênero é tão grande que é fácil encontrar uma mulher que domine habilidades consideradas masculinas e vice-versa. A plasticidade comportamental do ser humano não se esgota nos estereótipos homem e mulher, construídos culturalmente para representar os papéis de cada gênero que cada gênero deve desempenhar em dada sociedade. Novos personagens podem e são criados sempre, independente dos padrões socioculturais estabelecidos. Talvez seja tempo de nos preocuparmos com a pessoa e não com o seu gênero. Então, pessoal, nesse capítulo, nós iremos trabalhar sobre o sistema reprodutor. Mas antes de iniciar, nós precisamos aprender conceitos muito importantes que estão relacionados com a diversidade de gêneros, ok? O primeiro conceito importante é a identidade de gênero. A identidade de gênero é como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente, como se enxerga. Então, pode ser tanto homem quanto mulher, ok? Isso é a identidade de gênero, como que a pessoa vê que ela é. Já a orientação sexual é em relação ao desejo, por quem você se sente atraída ou atraída sexualmente para se relacionar. E nós temos aí os 3 conceitos de orientação sexual. Tem o heterossexual, que é aquele que se relaciona com uma pessoa do sexo oposto. Então, por exemplo, um homem e uma mulher. Eu tenho a orientação sexual bissexual, que são pessoas que se relacionam tanto com homens, tanto com mulheres. E eu tenho a orientação sexual homossexual, que são as pessoas que se relacionam com aqueles do seu próprio sexo. Então, mulher com mulher ou homem com homem. Isso é a orientação sexual de cada pessoa, ok? Já em relação ao conceito de sexo biológico, é o órgão genital, cromossomos e hormônios que a pessoa já nasceu, ok? Pode ser predominantemente feminino, masculino ou intersexual, que seria uma combinação dos dois, no caso de pessoas que são hermafroditas, que apresentam os dois sexos, ok? E a expressão de gênero é como você demonstra o seu gênero a partir da sua forma de agir, de se vestir, de se interagir e de se expressar, podendo ser tanto mulher, homem ou não binário, ok? Esses são conceitos importantes que nós devemos saber e que, principalmente, pessoal, nós devemos respeitar. Devemos respeitar a identidade de gênero de cada pessoa, devemos respeitar a orientação sexual de cada pessoa e a expressão de gênero de cada pessoa, ok? Nós devemos, sim, respeitar a opinião de cada um. Cada um tem a sua forma de agir e pensar e de determinar a sua vida. Por isso, foi criado o Dia Internacional do Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia, que é o dia 17 de maio, tá? Nós devemos sempre olhar essas pessoas, esses seres humanos, como ser humano, assim mesmo como o texto da página 311 trouxe pra gente em relação aos estereótipos. Não existe isso de coisa de menino ou coisa de menina. Nós somos seres humanos e todos nós temos a capacidade intelectual e manual de realizar todos os trabalhos, independente do nosso sexo biológico. Tudo bem? Então, nós vamos começar aqui com esses conceitos
de diversidade de gêneros para entrar no nosso sistema reprodutor, ok? Quero falar para vocês sobre as 4 fases da vida. Nós temos determinadas pelas ciências 4 fases. A primeira é a infância, a segunda é a adolescência, a terceira é a vida adulta e a quarta é a velhice. Todo mundo que nascer poderá passar por essas 4 fases, a não ser que venha óbito antes, né? Que faleça antes dessas 4 fases. Mas todos nós gostaríamos e queremos passar pelas 4 fases da vida, ok? A fase importante para nós agora é a fase da adolescência, que é a fase em que vocês estão, ok? Não posso mais me considerar adolescente, sim, agora da fase adulta. Mas, se eu estou na fase adulta, significa que eu já passei pela adolescência e infância. Então, essas fases, elas são contínuas. Não existe isso de, eu passei pela fase da infância e fui direto para a fase adulta. Não. São fases que nosso corpo passa por processos de transformações e todas elas são importantes, ok? A adolescência, ela é considerada a fase em que nós estamos da idade dos 10 aos 20 anos, tá? É na adolescência que acontece uma das fases mais importantes do nosso organismo, a puberdade, que são, né, as nossas mudanças corporais. E normalmente nas meninas ocorre entre os 8 a 13 anos e nos meninos ocorre entre 9 a 14 anos, ok? Então, a fase ali da adolescência, considerada puberdade, é aquela que vai me apresentar as mudanças corporais. Quando a nossa mãe engravida, uma das coisas principais, né? Quando uma mulher engravida, uma das coisas principais que ela deseja saber é se é um menino ou uma menina, certo? Esse exame, ele pode ser feito aí pelo ginecologista, né? Através do exame de ultrassom. E o que vai determinar se é menino ou menina é o nosso sexo biológico, certo? Que são os nossos caracteres sexuais primários, aquilo que nós chamamos de caracteres sexuais primários. Então, através do exame de ultrassom, eu consigo observar ali a estrutura, tá, do caractere sexual primário, onde, se for um tubérculo reto, é uma chance de ser menina. Se for um tubérculo para cima, existe uma chance de ser menino, ok? O ultrassom, ele é uma chance de determinar o sexo biológico. Às vezes o bebê tá com a perna fechada, às vezes o bebê tá com a perna cruzada. Então, eu não consigo ver esse tubérculo e não consigo determinar se seria uma menina ou um menino. E podem sim existirem erros profissionais, tá? Existem alguns casos que a mãe fez ultrassom, o médico disse que era uma menina, por exemplo, e aí na hora do parto percebeu que é um menino, tá? Então existem sim os erros médicos, porque todos nós somos seres humanos e passíveis de erro, mas uma das estruturas que se observa para realizar aí, para determinar e ver através do exame de ultrassom é a presença desse tubérculo reto ou para cima, ok? Quais são então os nossos caracteres sexuais primários? Esse tubérculo, ele vai determinar o nosso sexo biológico ao desenvolvimento ali da gestação. E em homens, esse órgão se chama pênis, e nas mulheres, esse órgão se chama vagina, ok? Esses são os nossos caracteres sexuais primários, que vai determinar o nosso sexo biológico. Além disso, lembram que a gente conversou bastante sobre o DNA no primeiro bimestre? Quem tem lá o cromossomo XX vai ser a mulher, e que tem o cromossomo XY vai ser o homem. Então, também existe um exame que ele é um pouco mais caro, ele não é tão acessível, mas que é o exame de identidade fetal, sexagem fetal. E ele vai determinar ali o sexo do bebê de acordo com o cromossomo XX ou XY. Se apresentar o cromossomo Y, eu posso determinar com certeza que é um homem. Agora, se for determinado apenas como cromossomo X, eu não posso determinar que é com certeza uma mulher. Por que não? Porque o homem também apresenta X. Então, esse exame, ele vai me determinar
com certeza se é um homem ou se pode ser um homem ou uma mulher, tá bom? Bom, pessoal, com esses caracteres sexuais primários, eles são determinados a partir do nosso nascimento. Mas nós vimos que depois nós passamos pela fase da puberdade e existem mudanças que acontecem no nosso corpo, que vão determinar os nossos caracteres sexuais secundários. O que seriam isso? Quando a gente chega na puberdade, existem diversos fatores que vão mudar ali no nosso corpo. Então, eu tenho um crescimento rápido, eu tenho aquela esticada rápida na minha altura, eu tenho um começo de odor axilar, a presença de acne e espinhas, né? Tenho ali crescimento de pelos na região pubiana, ou seja, na região dos órgãos, pênis ou vagina, e nas axilas. Nos homens, eu tenho a mudança na voz, a voz se torna um pouco mais grave. Nas meninas, eu tenho crescimento mamário. Então, todos os seres humanos, os mamíferos, apresentam glândulas mamárias, tá? Nas meninas, eu tenho crescimento mamário e a primeira menstruação. E nos meninos, eu também tenho um aumento dos testículos, ok? Dentro desses caracteres sexuais secundários, eu tenho a mudança comportamental. Então, eu tenho ali um humor alterado, os gostos pessoais mudam. Então, eu tô saindo da infância e tô entrando na adolescência. Então, os meus gostos já não são mais os mesmos. Eu já não tenho tanto interesse em brincar com os meus brinquedos que eu gostava antes. Eu já não tenho tanto interesse em assistir determinados desenhos infantis. Os meus gostos pessoais mudam, assim como eu tenho um interesse sentimental maior por outras pessoas. Lembra que a gente falou ali sobre a diversidade de gênero? Esse interesse sexual, ele pode ser tanto para o sexo oposto, quanto para o mesmo sexo, depende da orientação sexual de cada pessoa, ok? Mas eu começo a despertar ali aquele sentimento maior, um interesse diferente de quando eu era uma criança e só queria brincar ali com os outros amigos, amigas, pessoas ao meu redor, ok? Essa mudança comportamental, ela é muito determinada pela mudança hormonal. A mudança hormonal, ela acontece nessa fase da puberdade e nós devemos lembrar que os hormônios são substâncias produzidas em uma parte específica do corpo e transportadas para agir em outras regiões. Quando eu passo pela puberdade, eu tenho essa produção de 3 hormônios principais: o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Esses hormônios, eles vão regular todo o meu corpo a partir do momento da minha adolescência, a minha fase adulta e a minha velhice, ok? E eles são produzidos ali na puberdade, tá? O estrógeno e a progesterona, eles são hormônios encontrados em maior quantidade nas meninas, tá? Eles são hormônios que são produzidos nos ovários e estimulam o crescimento de mamas e dos caracteres sexuais secundários. Então, eles que vão regular a minha menstruação, eles que vão regular ali o crescimento de pelos, eles que vão regular as minhas mudanças comportamentais. E eles são produzidos no ovário e agem em outras regiões do meu corpo, tá? O estrógeno e a progesterona, eles são hormônios fundamentais e primordialmente importantes para o ciclo menstrual, que nós vamos conversar, né, durante essas próximas aulas, para entender como acontece um ciclo menstrual e a sua função no corpo feminino, tá? Uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara para vocês é que vocês vão aprender sobre o sistema reprodutor, o que é de muita importância no nosso organismo, assim como todos os outros sistemas, tá? E é importante tanto para os meninos quanto para as meninas entender como ocorre um ciclo menstrual e a sua importância, tá bom? Já o hormônio que é produzido em maior quantidade pelos meninos é a testosterona.
A testosterona, ela é produzida nos testículos e ela vai agir ali em diversas outras regiões do corpo para o desenvolvimento dos caracteres sexuais, secundários, né, sexuais secundários. Então, ali o engrossamento da voz, o crescimento de pelos, de barba, o engrossamento ali dos pelos, o desenvolvimento de músculos. Quem vai comandar esse processo é a testosterona, tudo bem? Então, aí, ó, 3 hormônios principais que nós devemos sempre lembrar: estrógeno, progesterona e testosterona. Bom, pessoal, por enquanto foi isso, a nossa aula, né, nosso início, a nossa introdução ao sistema reprodutor. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 311, 314 e 315. E vou disponibilizar o gabarito na quinta-feira, no dia 6, tá? Nós estamos começando agora um novo bimestre. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, curiosidade, sugestões, me mandem através do binóculo ou através do Schools, que eu vou estar aqui à disposição para ajudá-los. Nesse bimestre, nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor e sobre o sistema endócrino, que são 2 sistemas de grande importância para o funcionamento do nosso organismo, tá bom? Então, se vocês tiverem curiosidades, dúvidas, me mandem, que eu estou à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula.